Boa noite, meu nome é Luciano Queiroz, eu sou professor de História da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Eu resolvi criar um canal no YouTube para divulgar o conhecimento histórico que nós historiadores produzimos nas universidades, nossas pesquisas, o que a gente lê na universidade. E o objetivo desse canal é justamente usar o YouTube, usar as redes sociais para que o conhecimento histórico possa ser expandido, socializado para uma camada bem maior da população brasileira, além, evidentemente, dos nossos pares, né, dos estudantes e dos professores de História de graduação e pós-graduação. E o vídeo de hoje, eu começo com um tema que para mim é muito caro como historiador marxista: o mundo do trabalho, a luta de classe e a situação da classe trabalhadora no capitalismo contemporâneo. E eu queria desmascarar uma matéria veiculada pelo Fantástico do último domingo, da Rede Globo de televisão, sobre aquilo que eles chamam de empreendedores, trabalhadores e empreendedores, né? Na reportagem ele chegava a mencionar 140 milhões de empreendedores no Brasil. Na verdade, são 140 milhões de precariado, de trabalhadores precarizados. Essa é a verdade, né? Eles falavam lá o seguinte: trabalhador brasileiro está se reinventando com talento e um telefone. Na verdade, eles querem falar da uberização do mundo do trabalho, né? Eles queriam mostrar que no mundo do desemprego, do subemprego, da crise econômica, basta ao trabalhador ter um telefone para fazer uso de aplicativos e talento, criatividade, engenhosidade, habilidade, competência, todas essas palavras, todos esses jargões do neoliberalismo, do capitalismo contemporâneo, né? Incentivando que a ideia é que o trabalhador se esforce, seja criativo, use os aplicativos, porque só assim ele estará empregado, né? Bom, primeiro eu acho que tem que desmascarar a Globo. E na verdade não é só a Globo, é a grande mídia brasileira, né? Rede Record, Globo, Band, SBT, né? Jornais como a Folha de São Paulo, o Estadão, o próprio Globo, Correio Brasiliense. E na Paraíba nós temos TV Paraíba, TV Cabo Branco, TV Manaíra, TV Borborema e os seus jornais, né? Além dos rádios, evidentemente. O que a gente precisa deixar claro é que essas instituições dos meios de comunicação de massa, para nós, é aquilo que o velho grande Antônio Gramsci chamou de aparelhos privados de hegemonia. O objetivo da mídia burguesa é veicular matérias cujas ideias, cujos valores burgueses possam ser consumidos passivamente, aceitos pela maioria da população brasileira. E ao fazer uma matéria dessas, eles colocam como a verdade, se colocam como neutros, imparciais, quando na verdade a matéria ela é ideológica na medida em que ela oculta, ela esconde, ela não diz a natureza classista do interesse de veicular determinada reportagem como essa do Fantástico. Nesses aparelhos privados de hegemonia estão os intelectuais orgânicos, dos quais falava o Gramsci. Jornalistas que se colocam como defensores dos interesses de toda a nação, de toda a sociedade, mas na verdade eles são organicamente vinculados às classes dominantes, à burguesia nacional e multinacional, no caso o imperialismo. Eles estão ligados aos empresários, eles estão defendendo os interesses dos banqueiros, dos industriais, dos grandes comerciantes, das grandes lojas, redes de supermercado e shopping center e, evidentemente, do agronegócio, no caso do latifúndio. Portanto, a gente não pode acreditar naquilo que escuta na grande mídia. Essa é uma primeira questão. Segundo é que aquilo que a Globo chama de empreendedorismo, nós chamamos de precarização. O precariado não é uma classe diferente do proletariado que falava Marx. Proletariado em Marx são todos aqueles que não têm os meios de produção. Não tem fábricas, não tem máquinas, não tem propriedades de terra, não tem bancos, só tem uma única mercadoria para vender:
no capitalismo, que é a força de trabalho. Isso é o proletariado de Marx. E o precariado é uma fração desse proletariado. Nesse sentido, eu queria mostrar para vocês, esse livro do Ricardo Antunes é muito importante, né? O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviço na era digital. Um outro autor que eu estou lendo, que gosto bastante, é o sociólogo Rui Braga, que tem, inclusive, trabalhos nessa linha do que é o precariado. E o livro do Badaró, Marcelo Badaró, esse livro aqui, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo. Ele traz uns dados interessantes aqui, são dados oficiais, são dados do IBGE, dados da ONU, da OIT. Vamos ver aqui rapidamente para o Brasil, que ele cita, por exemplo. Primeiro, a população brasileira não está mais no campo, o campo está despovoado, né? Nós temos aí hoje em torno de 16% da população no campo, de um modo geral, né? Bom, veja, esse dado aqui é interessante. Nós temos hoje 73% da população economicamente, os que estão trabalhando no setor privado e 20,6% no setor privado sem carteira assinada, né? E a maioria da população brasileira, veja só, 13,9% são trabalhadores da agricultura, 21,5% trabalha na indústria, são operários, e 64,5% está no setor de serviços, é onde está o precariado, né? Veja os dados que ele traz aqui para 2015 no Brasil. Uma soma dos empregados urbanos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e aqueles que produziam para o consumo próprio, além dos não remunerados, pode estimar-se em torno de 44% de trabalhadores e trabalhadoras ocupadas em 2015 eram informais, né? Esse é um dado que precisa ser colocado. O outro dado que precisa ser colocado é sobre o seguinte: 82% da população de trabalhadores brasileiros recebe até 3 salários mínimos. Veja só, a maioria absoluta, 82% dos trabalhadores brasileiros recebe abaixo de 3 salários mínimos. Outro dado alarmante, isso aqui é um dado de 2016 que o Badaró traz. 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas têm uma riqueza igual à maioria da população, em torno de 100 milhões de brasileiros. 6 pessoas têm a riqueza equivalente a 100 milhões. Esse é o quadro objetivo. Com a crise de 2008 aumentou ainda mais. É o quadro objetivo para a gente entender o precariado. O surgimento cada vez mais desse precariado, que é definido nos seguintes termos que o Badaró cita. O que seria precariado? Aspas. A massa formada por trabalhadores desqualificados e semi-qualificados que entram e saem rapidamente do mercado de trabalho. Por jovens à procura do primeiro emprego, por trabalhadores recém-saídos da informalidade e por trabalhadores subremunerados. É a fração mais mal paga e explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores rurais. Esse precariado, que a Globo e o Fantástico chamam de empreendedores, tem altíssimas jornadas de trabalho. É bom que se diga que o pessoal que trabalha com aplicativo, Uberes, entregas de alimentação, né, pizza, eles não ganham por hora, ganham por entrega. E aí, se o cara estiver esperando entregar, por exemplo, essa pizza, passar 2 horas para sair, para ficar pronta, ele vai ficar tempo, não é pago. Portanto, não é um trabalho remunerado, né? Então, trabalha altas jornadas de trabalho, não tem salário fixo, recebe um percentual mísero por entrega, né? São super assediados no trabalho, não tem nenhuma segurança jurídica previdenciária para o futuro, é algo que não existe para eles, e nem os direitos trabalhistas, carteira assinada, férias, 13º, indenização por justa causa, por demissão por justa causa, acidente do trabalho. Quer dizer, esse precariado, ele é uma fração do proletariado que
é super explorado, recebe míseros salários, trabalha exaustivamente. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que já há uma grande insatisfação nesse setor. Nós tivemos agora, em dezembro de 2019, um protesto e uma manifestação em Salvador. Eles já estão reclamando trabalho escravo, fazendo uma analogia com o trabalho escravo. Portanto, a gente tem, nós militantes, temos que prestar atenção na luta de classe que pode vir e propor justamente que essa experiência de classe possibilite a construção de uma consciência de classe, num laço de solidariedade que possa unificar todas as frações da classe trabalhadora, para que a gente possa arrumar com a consciência de classe, de modo que possamos identificar os nossos inimigos não entre nós, mas entre a burguesia contra a qual a gente precisa lutar. Por isso, temos que continuar apostando justamente na luta de classe e que essa luta de classe possa ser anticapitalista, para que a gente possa enfrentar esse momento difícil, enfrentar o fascismo, o neoliberalismo e todo o desmonte dos direitos dos trabalhadores e do mundo do trabalho que vem principalmente no bojo do neoliberalismo dos anos 90, aprofundado com a crise econômica mundial de 2008. Um abraço a todos, boa noite.